Senhor, queridos. Sou professora Gislaine Ferreira, daqui de Várzea Paulista, São Paulo. Fui convidada pela irmã Sônia para participar da 16ª Conferência Pedagógica da Escola Bíblica Dominical daí de Rondônia. Fico muito feliz pelo tema escolhido, plenamente preparado para toda a boa obra. 1 Timóteo, capítulo 13, versículo 17. Convido você a ler comigo a palavra de Deus, esse tesouro que nós temos à nossa disposição, e podemos desfrutar desse versículo 8 que diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Você realmente está preparado para esta boa obra? Eu convido você nessa palestra a poder entender que nós estamos em uma guerra. Essa guerra, ela é real e não temos como escapar dela. Nós estamos numa guerra. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 6 que nós lutamos não é contra o homem, mas contra as hostes espirituais do mal que habitam nas regiões celestiais. Por isso, quero te convidar a entender que essa batalha é real, ela é verdadeira, porém, existe já um inimigo declarado e existe um vencedor determinado. Por isso, creia que nesta palestra, durante esses minutos, você vai entender as estratégias do inimigo, você vai entender que ele procura uma brecha para poder destruir a tua família, pois o alvo dele tem sido os seus filhos, tem sido as crianças. A humanidade tem enfrentado uma tragédia silenciosa e essa tragédia tem invadido os lares. A humanidade tem passado por violência, por destruição, tem passado por ver crianças sendo abusadas. Nós temos visto crianças sendo abandonadas. Quantos problemas, quantas tragédias, tantas coisas que têm nos cercado e têm invadido os nossos lares, trazendo destruição, porque o inimigo veio para roubar, matar e destruir. E eu convido a você ficar até o final dessa palestra e a aprender, se prevenir e se proteger. Uma pergunta eu quero te fazer logo de início. O que você tem feito como autoridade do teu lar, como sacerdote do teu lar, para proteger as tuas crianças? O que você, obreiro infantil, tem feito pelas suas crianças para levá-la ao crescimento espiritual? O que você tem feito, pastor, líderes, em relação ao corpo de Cristo, às suas ovelhas, aos cordeirinhos? O que você tem criado para poder prevenir esta grande tragédia que tem assolado esta humanidade? Os perigos da mídia. Assista comigo e reflita nesse vídeo, que eu quero que vocês tenham uma visão geral desses infortúnios que o inimigo tem colocado sobre as nossas vidas.
Pois bem, a palavra de Deus diz, lá em Efésios 6, o verso 11 e 12, que ele prepara ciladas, ele tem estratégias e ele não espera a criança crescer. Em 1 Pedro, no capítulo 5 e o verso 8, fala que nós devemos vigiar, porque o diabo procura a quem possa tragar. O que nós, como pais, como igreja, como obreiros infantis, temos que entender que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás, as estratégias do inimigo. Nós temos que saber que ele não dorme querendo como um leão nos tragar, porém Deus, ele é muito maior, ele é o que nos protege. E a Bíblia diz que ao nosso redor estão os anjos do Senhor para nos guardar. Mas precisamos tomar a responsabilidade. Qual é a responsabilidade espiritual que você tem operado, tem atuado diante desta verdade? A Bíblia diz que ele é o príncipe da potestade do ar. As crianças têm enfrentado grandes influências que têm agido na sua mente. Aqui tem uma réplica de um cérebro, aonde vocês vão ver que as crianças são afetadas e o cérebro vai enchendo de mensagens subliminares que vêm sobre a mente consciente, atinge a mente subliminal e abaixo do limiar da mente subliminal existe ali mensagens guardadas que fica através do limiar da percepção. A mente subconsciente guarda, aloja nessa mente subliminal. E a criança passa a ter comportamentos influenciados por influências de satanismo, ocultismo, nova era, muita violência, a frieza tem atingido os corações e nós não sabemos muitas vezes por que dessas atitudes. Não somente em filmes, em desenhos, em jogos, mas também às vezes numa propaganda. Você vai ver que existem mensagens que induz você a mudar o seu comportamento. Por isso temos que nos revestir das armaduras de Deus. Nós precisamos entender que a mente consciente, ela capta e a mente subliminal, ela vai deixar armazenado. E isso vai influenciar no sono, isto vai influenciar nas atitudes das suas crianças. É muito perigoso, por isso convido vocês a conhecerem as armaduras de Deus. Aqui atrás de mim coloquei as armaduras que nós usamos para trabalhar com as crianças, mostrando como nos revestir como soldados de Cristo. E eu espero que em uma outra oportunidade possamos falar melhor sobre essas armaduras. Mas quero dizer para vocês que nós temos que nos preocupar com os dardos inflamados do maligno que vem e atinge a mente das crianças, de forma que traz consequências maléficas, fazendo com que eles tenham depressão, tenham insônia, medo de dormir sozinhos. As crianças têm pesadelos, gritam pelos pais à noite, e nós não sabemos por que dizem muitas vezes que vem algo, e os pais muitas vezes não acreditam, porque acham que a criança está inventando, ou a criança está assistindo muito filme, muito desenho e está ficando com medo, mas há uma influência espiritual. Não atribuo tudo o que acontece ao inimigo, não. Existem muitas brechas que deixamos e como pais responsáveis, como líderes responsáveis, muitas vezes deixamos brechas aonde o inimigo sim tem a liberdade, a legalidade de agir. Por isso, tomem cuidados com o que essas crianças têm visto. Nós temos que ter esses cuidados que à frente quero compartilhar com vocês. Também existem muitos jogos que levam à violência, que levam as suas crianças a terem problemas espirituais. Nós temos visto que o número de tempo que a criança tem perdido em telas, sejam de celulares, sejam de tablets, sejam através da televisão,
essa seta, esse dardo do inimigo tem alcançado muitas e atingido muitas crianças, adolescentes, e tem perturbado as suas mentes, porque o alvo dele é atacar a mente. Atacando a mente, muda o comportamento, muda-se os hábitos, não tem espaço para que Deus venha entrar. Não permita que esses dardos inflamados do maligno adentrem na sua casa. Dê limites. Vocês sabem que nós temos um tempo específico para cada faixa etária, o tempo que pode estar à frente de uma tela. Vocês sabem que criança até 2 anos, que tem a oportunidade dos pais darem, ou a infelicidade, não é oportunidade, dos pais deixarem à frente da tela. Essas crianças, elas têm problemas na comunicação, retarda da fala. A criança fica imperativa, porque o muito colorido, a muita agitação traz problemas para esta criança. Essa criança começa a ficar ociosa e nada que está ao seu redor a cativa. Por quê? Porque o excesso de informações na sua mente vai trazer esses distúrbios, que também pretendo falar com vocês sobre as influências que traz no comportamento e também problemas fisiológicos e emocionais e espirituais. O excesso de tela tem sido essa tragédia silenciosa, e nós precisamos entender que os desenhos, os filmes, as novelas, os livros infantis, os jogos, as escolas têm levado sem nenhuma restrição um ataque direto à mente das crianças, porque as induzirá para aquilo que eles querem, que é controlar esta geração para as suas ideologias. Quero convidá-los a entender nesta palestra que as influências desastrosas, os infortúnios do inimigo, através dos desenhos, filmes e séries, têm levado as crianças a serem atacadas em relação ao ocultismo, à feitiçaria, à bruxaria, e traz para estas crianças o despertamento para pesquisar, para entrar em sites, entrar em grupos de bruxaria. E eles procuram, porque informações de bruxaria, do ocultismo, tem atraído esta geração de uma maneira muito grande. Porque as novelas, os filmes, em tudo, existe um lado obscuro das trevas e que atrai as crianças. Existe a idade das crianças até mais ou menos os 6 anos, onde o caráter é formado, aonde a criança absorve tudo que está ao seu redor. Esse caráter é influenciado pelas coisas que ouvem, pelas coisas que veem. E conforme ela está sendo formada, dependendo do que ela está assistindo, isso vai influenciar na maneira dela agir. Tomem cuidado com o que eles veem, com o que eles assistem. Também quero te dizer que a idade, a partir dos 6 anos, existe a idade que nós chamamos do conhecimento místico literário. O grupo fascina, o convívio em grupo, aquilo que o outro faz, os jogos e tudo que tem muito ocultismo vai atraí-los para pesquisar, para saber como funciona, ter poder a qualquer custo. E aí mora o grande perigo. Quantos adolescentes estão se envolvendo em bruxaria e em ocultismo? Quantos adolescentes, quantas crianças estão fundindo o real no imaginário? Não sabem mais distinguir aquilo que realmente vivem. Isso se fundiu e trouxe problemas psicológicos e comportamentais e físicos. Por isso, pesquisem antes de permitir que os seus filhos joguem certos tipos de jogos, que participe de certos desenhos e de grupos. Saiba o que eles estão vendo, o que eles estão assistindo. Deus entregou para você esse tesouro, esta herança. E essa responsabilidade é de você, sacerdote do lar, é de você,
professor das crianças, líderes de igreja, pastores, se preocupar com esta geração. Pois os desenhos, os filmes com seus símbolos ocultistas, com seus encantamentos, com espiritismo, bruxaria, satanismo, magia, trazendo para as crianças o conhecimento de amigos imaginários, homossexualismo, ideologias. Vocês sabem que alguns desenhos influenciam para que a criança ache que tudo é comum? Tem atuado na mente para que venham a ver e achar que tudo é natural? O que nós temos feito como igreja, o que nós temos feito com esta geração preparados para esta guerra? Temos revestido os nossos filhos, as nossas crianças com as armaduras de Deus? Qual tem sido a sua atitude? Você como cristão, você deve proteger estas crianças. Você precisa cobri-los no mundo espiritual, prepará-los para enfrentar este mundo tenebroso. Nós precisamos estar alertos. E eu quero que você veja comigo estas figuras, aonde levará você, talvez que não levou os seus olhos para o subliminal ainda. Você que ainda não está atento aos ataques, eu quero dizer, da mídia. O que eles preparam, as artimanhas que eles preparam para que atinja a mente e o comportamento. Veja esse slide. Observaram quantos símbolos ocultistas nos desenhos? Vocês observaram a magia? Estão observando ali um desenho tão conhecido como Bob Esponja? Parece tão inocente, mas por trás a mídia trouxe esta mensagem para que fosse aceito normalmente o seu comportamento antibíblico, o homossexualismo. Vem o símbolo do arco-íris? Pois bem, isto é para levar, através das imagens, através da mensagem que querem passar, que o homossexualismo ele tem que ser aceito e influenciam nas decisões das crianças. Nós não podemos de maneira nenhuma ser homofóbicos, não somos. Nós cristãos estamos sendo atacados porque defendemos a palavra de Deus. Aqui está a verdade. E a Bíblia diz que ele fez homem e mulher. E nós precisamos ensinar as crianças que Deus constituiu a família. E nós precisamos alertá-los que você precisa sim respeitar, você precisa amar o seu próximo, você precisa ganhá-los para o Senhor. Precisa orar para que as vedas dos olhos caiam. Para aqueles que estão oprimidos espiritualmente e envolvidos muitas vezes com estes tipos de ataque do inimigo, são influenciados pela mídia e, se não são conhecidos como homofóbicos. As crianças têm sido atacadas nas escolas por amigos, até mesmo nas faculdades, os adolescentes, os jovens, porque defendem uma fé. Mas eu quero te dizer, Sadraque, Mesaque e Abdenego não recuaram. Daniel não recuou. Eles foram jovens valentes e defenderam a sua fé, defenderam a verdade e foram até o fim. E o que aconteceu? Deus os protegeu. Não negue a sua fé. Prepare as crianças para usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. De todas essas armaduras que estão aqui comigo, atrás da minha retaguarda, a única que é de ataque é a espada do Espírito. As demais é para nos proteger. Mas a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é para ataque. Quando nós vimos Jesus sendo confrontado por Satanás, quando estava jejuando no deserto, vocês viram que há um ataque do inimigo e o Senhor Jesus vence através da espada do Espírito. Ele ataca
dizendo: assim está escrito. É isso que nós precisamos para esta geração. Nós precisamos confrontar todas essas ideologias, todas essas estratégias do inimigo pela palavra. Por isso precisamos preparar as nossas crianças, porque não somos homofóbicos, não somos preconceituosos. Nós amamos a palavra de Deus e defendemos. Nós amamos sim os pecadores, mas não os seus pecados, como a Bíblia diz que Jesus ama o pecador, mas ele aborrece, ele abomina o pecado. É assim que devemos nos comportar, amar, mas mostrar que Deus nos deixou orientações preciosas para nós não perdermos o nosso foco. E essas influências, como filmes, seriados, que têm levado a criança a achar que tudo fica normal, a sua vida espiritual está minguando, a sua família espiritualmente está minguando, porque eu vejo como nesta imagem aqui, observem, a tela tem sugado a mente das nossas crianças, tem esvaziado e deixado a oficina vazia para o inimigo agir. Não permita que isso aconteça dentro da tua família, dentro da tua casa. Depois que saiu o filme Harry Potter, foi quando eu fui despertada para trabalhar sobre o mundo espiritual no ano de 2004, mais ou menos, porque eu já vinha falando sobre amigos imaginários, porque houve reuniões, grupos que nós fizemos das crianças, e ouvi minhas crianças relatarem suas experiências espirituais, e aí eu chamo a importância dos líderes infantis a terem esse momento com as suas crianças, onde você pode conversar com eles sobre as suas batalhas, sobre as suas opressões. E Deus com certeza te chamou para fazer a diferença nesta geração, porque as nossas crianças estão aprisionadas por desenhos, filmes e jogos. Essas crianças estão pedindo socorro e a tua ajuda. Começa em casa. Os pais têm que levar as suas crianças a entender este mundo espiritual. Porque a pergunta que eu faço, quando nós deixamos a nossa mente vazia, ocupadas por tantas cenas influenciadas pelo maligno, você acha que você não é influenciável? O que isso tem ensinado para os seus filhos? O que isso tem levado para dentro da sua mente e do seu coração? O que isso tem sido alojado na sua mente subliminal? Vejam esse slide. Viram? Alto nível de violência tem levado as crianças a serem influenciadas em alguns jogos, roubando automóveis, cenas de sexo, satanismo, racismo, anarquia, ocultismo. Leva as crianças a uma alta agressividade, vícios, imitações dos personagens. Tudo isso vocês vão ver através das influências, pois tem crescido o número de jogos que levam cenas violentas com mutilações e sangue, levam cenas de mortes detalhadas e cada vez mais muito realismo. As crianças têm um envolvimento com invocação de deuses gregos, familiarização de demônios, zumbis, vampiros, dragões, rituais malignos, e isso tem levado a um desastre. Papai, mamãe, obreiros do Senhor, a palavra de Deus diz em Isaías capítulo 33, o verso 15 e 16, quem tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas, diz a palavra de Deus, e as fortalezas das rochas serão o seu refúgio. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, o verso 22 e 23, que a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo
terá luz. Nós somos a luz do mundo. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes são as trevas? Queridos, ressalte a identidade dos teus filhos. Ressalte a identidade das suas crianças, mostrando para elas que elas são filhos de Deus. E Ele diz que nós somos a luz do mundo. Nós temos que brilhar, nós temos que entender que a sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Você tem que brilhar levando o caráter de Cristo. Não deixa ser influenciado pelo que os teus olhos têm visto. Outros fatores determinantes que eu quero levar os pais a entenderem que quando nós somos omissos, negligentes como pais, falta limite, falta disciplina. O tempo de tecnologia tem que ser determinado por você. Você pode estar salvando as crianças com esses limites. Quanto mais cedo você der esses limites, mais será fácil de você estar agindo, estar protegendo e cobrindo seus filhos. Não deixe de orar por eles. Quando nós somos negligentes, nós muitas vezes não assumimos a responsabilidade que o Senhor nos deu, a autoridade de você como líder da sua família. Você tem uma autoridade que Deus te deu. Se você soubesse usá-la, você iria todas as noites no quarto do teu filho, imporia as mãos e pediria para o Senhor proteger e guardar. Você tem que fazer o seu papel como pai. Você, igreja do Senhor, se levantar para abençoar esta geração. Porque muitos problemas têm invadido as nossas casas, as nossas famílias, os nossos lares por causa desses problemas que a influência da mídia tem causado. Porque existe um agir de Satanás. As crianças têm uma alma preciosa para o Senhor. A Bíblia diz que não é da vontade do nosso Pai Celestial que nenhum desses pequeninos se percam. Deus não quer que eles se percam. E você que ama seu filho, você que ama crianças, o que você tem feito para que o Senhor te use e proteja, levando cura, libertação para essas crianças? Vejam comigo esta figura e esses itens que vão fazer você refletir sobre os problemas físicos e comportamentais que têm agido na vida das crianças. Olhem, isolamento da família. Quantas crianças estão preferindo estar dentro dos seus quartos, estão preferindo estar num canto isolado, não conviver, não sentar à mesa, mas para comer. Tem famílias que não fazem uma refeição. É tudo numa mesa, eles sentam no sofá e à frente é a tela. Quantas famílias não têm um momento para dialogar com os seus filhos? Pais negligentes e omissos. Infelizmente, o preço pode ser caro, por isso eu lhe convido. Coloque sua família pelo menos uma vez, aproveite esses momentos que Deus está nos dando de oportunidade, porque antes nós não tínhamos tempo, muito trabalho. Quantas pessoas têm ficado em casa nesses momentos tão difíceis que a humanidade tem passado com essa pandemia, mas não tem aproveitado o tempo com qualidade. Deus te convida a ter tempo de qualidade com seus filhos. Faça culto doméstico. As crianças estão isoladas no seu mundo e cada vez mais agressivas, cada vez mais perturbadas, oprimidas, precisando de ajuda porque elas sozinhas não sabem se orientar e se conduzir. Deus deixou você para orientá-las. Cobre os coração. As crianças estão tendo depressão. As crianças estão tendo problemas de insônia, perturbação. As crianças têm se automutilado, porque o vazio, a ociosidade é tão grande dentro do seu coração, que ela tem levado a automutilação para sentir dores.
e aquilo dar alguma sensação para o seu coração. Cuidado com os problemas fisiológicos. As crianças estão tendo problema de visão. As crianças estão tendo cada vez mais cedo. Foi feita uma pesquisa que até 18 anos, 90% das crianças, adolescentes e jovens estão míopes. Estão míopes porque têm usado demasiadamente a tecnologia. Alguns precisam disso para o trabalho, precisam para o estudo, mas tem que ser limitado. Tem que ser limitado porque consequências têm trazido como olhos secos. As crianças têm tido problemas de enxaqueca e nós precisamos entender que a insônia também está relacionada a esse excesso de tecnologia. Foi comprovado que 1 hora antes de dormir tem que ser desligado todas as luzes, todas as telas, porque isso influencia no hormônio do sono, a melatonina. Então ela reduz e daí o sono não chega. Porque você acha que muitas crianças estão tendo insônia? Crianças não estão tendo desenvolvimento social. Esses problemas que eu estou te levando a refletir é para que você veja o mal que tem causado o excesso da tecnologia. Por isso chamei de tragédia silenciosa. As crianças não têm tido desenvolvimento social, quando está em grupo não consegue se comunicar. Algumas estão tendo síndrome do pânico. As crianças estão com problemas, os pais estão nos procurando pedindo ajuda porque as crianças não conseguem mais conviver. As crianças estão tendo problemas de diabetes, colesterol, déficit de atenção, tudo devido ao grande excesso da tecnologia. A criança também tem tido pouco desenvolvimento escolar, porque a sua mente está tão cheia de jogos, tão cheias da mídia, de informações, que o espaço para o estudo não vem. As crianças passam a noite jogando e quando vão estudar não conseguem porque estão com sono, estão com as suas mentes cheias de setas malignas. E tem trazido problemas sérios comportamentais e psicológicos. Acordem, despertem. É hora de nós nos despertarmos. As crianças estão sendo discipuladas pela mídia. As crianças estão sendo orientadas pelos jogos eletrônicos. A igreja perderá esta geração? Não. Levantemos como exército de Deus e agimos para que a nossa família esteja protegida pelo sangue nos umbrais das portas. Que você possa levar Deuteronômio capítulo 6 para a sua casa, andando pelo caminho, ao assentar, ao deitar, ao levantar, inculcarás na sua mente a palavra de Deus. Qual é a sua postura como pai, como igreja? Fechar as brechas. Fechem as brechas para que o inimigo não entre, para que ele não ganhe as mentes das nossas crianças, para que não ganhe os corações das nossas crianças. Você precisa proteger e prevenir os seus filhos contra as ciladas do inimigo. Como? Como, irmã Gislaine, fazemos isso? Sim. É por isso que eu mostrei para vocês primeiro as estratégias do inimigo, primeiro os problemas que tem causado, e agora eu quero que você se posicione para que o Espírito Santo fale poderosamente dentro do teu coração, te desperte para a realidade que vivemos. Fazer cultos domésticos de devocionais. Volte ao primeiro amor. Talvez muitos de vocês que estão me ouvindo vão poder relembrar de momentos de cultos que faziam com seus pais. E nós deixamos a tecnologia ocupar esse espaço. Nós deixamos que influências do inimigo, que as suas artimanhas, as suas estratégias conseguissem passar pelos muros e pelos alicerces que Deus nos deu, que é a família. Fechem essas brechas. Não permita que o inimigo venha destruir o tempo teu com Deus. Que a tela não ocupe o espaço de Deus. Você pode sim jogar com teu filho, você pode sim ver um filme, ver um desenho, mas selecione.
Você estará poupando seus filhos de terem problemas como esses que nós já falamos. O culto doméstico é precioso. Eu fui criada com culto doméstico. Somos em 4 irmãos. E todos os 4, um dia no culto, minha mãe perguntou: vocês querem receber Jesus como Salvador? Ela, com pouco estudo, sabia a mais bela lição e tarefa deste mundo: conduzir os seus filhos para Deus. Ensine a criança no caminho em que deve andar. Quantas vezes levantava cedo e via que minha mãe estava indo para o matutino. Quantas vezes acordava e ela estava chegando do matutino, orando pela família, nos cobrindo com proteção espiritual. Quantos pais omissos nesta geração têm permitido que o inimigo entre nos seus lares? Quero te convocar a levar as suas crianças a Cristo. É uma convocação. Passe para eles a mensagem do amor. Passe para eles a mensagem da palavra de Deus. Mostre para eles quem é Deus. Ore por sabedoria. Alguns cuidados eu quero passar para você proteger os seus filhos e preveni-los desses ataques. Ore por ele. Ore por sabedoria. Dê atenção. Converse. Você precisa conversar, se comunicar com seus filhos. Tem um tempo para isso. Separe um tempo para isso. Porque nós marcamos e guardamos tempo para tudo, menos para o tempo com Deus e um diálogo com os nossos filhos. As nossas crianças precisam conversar. Você precisa saber o que passa em suas mentes. Há crianças passando por grandes transtornos psicológicos e não tem com quem se abrir. E aí o que eles vão fazer? Falar na mídia, falar com alguém do outro lado da tela que nem muitas vezes se conhecem. E aí o inimigo usa esta estratégia. Selecione jogos sadios de esportes, de corrida. Tenha uma estratégia, jogue com eles. Limite o tempo que eles têm na frente da tela. Delimite. Deus te deu sua autoridade. Limita, pesquisa. Você vai ver no Google por idade quanto tempo, porque nós não temos esse tempo aqui, mas quanto tempo as crianças por idade pode estar à frente de um jogo ou de uma tela. Você precisa entender que se isso for limitado, as crianças vão ter mais convivência familiar. Mostre para eles o que acontece com os jogos perniciosos. Como os seus personagens têm influenciado e lidam com os seus problemas, para que eles não imitem os seus personagens. Ajude a entender como é a vida real. Modelos de pessoas vitoriosas não perdem tanto tempo em tecnologia errônea, se assim eu posso dizer, porque existe sim muita coisa boa dentro da tecnologia, mas muitas delas têm afastado a nossa vida do altar, da intimidade com Deus. Tenha tempo de qualidade com os seus filhos e Deus vai recompensá-lo. Amém? Vamos para o próximo slide. Observaram como a igreja e os líderes infantis devem agir? Dê oportunidade para suas crianças no culto, que mesmo sendo online ou presencial, com as suas restrições devidas, dê oportunidades para testemunho, para louvor. Como a igreja, os líderes devem agir com materiais atrativos. Você investindo nessa geração, você vai ter uma igreja sadia, pastores. Uma igreja curada. Porque virão crianças a ocupar o nosso lugar. E como elas estão sendo mantidas, cobertas, como elas estão sendo levadas ao crescimento, o que estamos passando para que elas venham obter uma vida espiritual com sucesso. O que temos feito? Invista em materiais atrativos, invista em oração, ore com as suas crianças, por suas crianças, tire jejum, faça reuniões, grupos de orações. Nós temos um caderno onde nós passamos para os professores esse caderninho e eles vão orando pelos nomes das crianças das suas salas.
Nós temos toda uma estratégia de orarmos, fazermos consagração todos os sábados pela manhã. Agora estamos passando pelo domingo. Conversar com as crianças líderes sobre esses temas relevantes. Conversar com as crianças sobre o que elas gostam de ouvir, de ver, de assistir. E principalmente demonstrar o amor de Deus a elas, o amor dos pais, o amor de você como líder espiritual dela. Nós temos uma amplitude de conhecimentos, de histórias que levam a mudanças de comportamento. Nós podemos invadir a mente das nossas crianças com lindas lições, mas não só contando historinhas para eles, não, mostrando para eles quem é Deus através dessas histórias, mostrando os atributos de Deus para as suas crianças, mostrando o seu poder, mostrando a sua grandeza, mostrando o seu amor, a sua santidade. Nós somos filhos de Deus, portanto somos santos. E como santos, qual deve ser a nossa atitude? Levá-los a entender quem foram os personagens bíblicos e como eles agiram diante dos problemas fará com que seus filhos tenham mudanças de comportamento. Leve salvação, leve através da mensagem da salvação que somos pecadores, mas o sangue de Jesus os purifica de todo o pecado e nos torna filhos. João 1,12 diz: todos quanto receber, ele dá o direito, o poder de serem chamados filhos de Deus. Somos amigos de Deus e, portanto, temos a sua proteção. Quando nós somos filhos de Deus, nós levamos uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ensine os seus filhos a respeito do céu. Ensine as suas crianças da escola bíblica a respeito das coisas de Deus, do que Ele pode fazer, que Ele pode curar, que Ele pode libertar. Leve suas crianças a ter experiência com Ele, a ter intimidade com Deus. Leve suas crianças a terem, quando eu digo experiência, eu digo porque eu, quando criança, minha mãe ensinando sobre Naamã, eu estava com uma infecção e eu acreditava que se eu dobrasse o joelho 7 vezes, o Senhor ia me curar como curou Naamã quando mergulhou 7 vezes no Jordão. Criança, ela tem uma fé genuína. Por isso que o inimigo não quer que nós tenhamos tempo para elas. Não quer que nós investamos nela. Porque é a idade que mais aceitam a Cristo como Salvador. E eu convido você a mudar a sua visão de reino. Mudar a sua visão de ministério. O que é o trabalho com crianças. A preciosidade que é isso diante dos olhos do Senhor. Quando diz: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Não perca tempo, não perca tempo mais. Leve a sua criança a ter uma decisão por Cristo. Porque só passamos a ser filhos, não é sendo filhos de cristãos, de crentes, não. Mas quando nós o recebemos em nosso coração, há uma mudança de comportamento. E não somente isso, você deve levá-lo ao crescimento espiritual. A base é salvação, porque com a salvação nós vamos nos proteger com um capacete da salvação. Quem vai passar a nos guiar e nos tirar do mundo das trevas para o reino da luz será a salvação em Cristo Jesus. Ele vai passar a nos orientar, a passar a nos guiar, a comandar a nossa vida como Senhor. Senhor é aquele que guia, que orienta. E eu te convido a revesti-los com o capacete da salvação. Proteger as suas mentes com o Evangelho de Cristo. Porque Ele ressuscitou, deu o seu sangue na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. E o nosso nome fosse escrito no livro da vida. E nos deu como presente a vida eterna. Essa vida é passageira, cheia de problemas, vão acabar, porque Deus vem buscar uma igreja, uma noiva sem manchas. Que as suas vestes estejam limpas para este grande dia. E que naquele dia, ao entrar nos portões celestiais, você como líder infantil, você como pastor, você como pai, mãe, você como sacerdote do lar, possa entrar de mãos dadas com os seus filhos e adentrar nos portões celestiais com a sua família, com as suas crianças, com seus filhos espirituais.
dizendo: aqui está, Senhor, a herança que o Senhor me confiou. Para isso você precisa guerrear, para isso você precisa estar preparado com as armaduras de Deus, com o cinto da verdade, que é a palavra em ti. Leia todos os dias, divulgue-as e ensine aos seus filhos todos os momentos que você tiver oportunidade. Ensine para as crianças quem é Jesus, o nosso Salvador, aquele que deu a vida por nós e o único que pode nos libertar e nos salvar. É o único que pode nos levar para o céu. A Bíblia está repleta de histórias de heróis da fé. Eu espero que você leve suas crianças a desfrutar mais dessas histórias, mostrando quem é o nosso Jesus. Mostre para eles a importância de buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu, quando criança, busquei. Num culto doméstico, eu fui batizada com o Espírito Santo. Minha mãe sempre orou conosco. Meu pai trabalhava muito e aos finais de semana, junto conosco, fazia o culto doméstico. É necessário você reservar um tempo, seja pela manhã, pela tarde ou pela noite, mas aproximar novamente os seus filhos, ter convivência novamente com a sua família. A Bíblia diz que nós não podemos nos conformar com este mundo. Temos que resistir os dias maus e o Senhor nos deu as armas de guerra. Veja comigo esses itens que poderão te ajudar a combater o inimigo das nossas almas. Arma de defesa, o sangue de Jesus. Depois você pode ler em Hebreus, no capítulo 9, do 18 ao 22. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. A arma de ataque é o nome de Jesus. A criança tem que entender que neste nome nós temos autoridade, temos poder para vencer as trevas, todos os medos. Nós fazíamos, como eu disse para vocês, círculos com as crianças para conversar e perguntar para eles o que eles gostavam de ver e assistir. E numa dessas nossas palestras eu perguntei quem tinha amigo imaginário. Isso faz muitos anos. Sou ministra da parte infantil faz 30 anos. Trabalho com crianças desde os meus 15 anos de idade. E por trás fazíamos fantoches, enfim. Espero um dia ter a oportunidade de conversar com os líderes infantis sobre isso, a importância de estimular as crianças a querer aprender sobre Jesus. E temos muitas tecnologias, mas também temos muitas oportunidades de aumentar esse conhecimento. E você que ama as crianças devem fazer isto. Mas em uma outra oportunidade falaremos mais. E naquela reunião eu estava falando sobre os amigos imaginários e uma das crianças disse que tinha uma amiga e que ela pediu para fazer algo terrível e começou a chorar. E ela disse, ela pediu para eu pegar a faca que estava na mesa e enfiar nas costas da minha mãe enquanto ela lavava a louça. As crianças ficaram aterrorizadas, eu mais ainda. E então, guiada pelo Espírito Santo, eu disse, querida, isso não é amigo. Amigo não pede para fazer um mal tão grande. Então, nós vamos orar. E eu vou pedir para você, quando você vê que a sua amiga apareceu, você vai dizer para ela, você ama Jesus? Se ela disser que não, você vai dizer, então você não pode ser minha amiga. Em nome de Jesus, mostre essa autoridade que há nessa arma de ataque, que é o nome de Jesus. E eu ensinei aquela criança a usar essa arma, o nome de Jesus. E ela disse então que estava na casa dela, essa amiga imaginária apareceu. E ela disse, você ama Jesus? Disse que a amiga colocou as duas mãos sobre ouvidos e disse, nunca mais disse esse nome para mim. E ela disse então, nunca mais apareça aqui, em nome de Jesus sai. Disse que aquele personagem sumiu. E ela veio no domingo correndo, me abraçou e disse, tia, você não sabe o que aconteceu. Eu disse para ela sair em nome de Jesus, porque ela tampou os ouvidos e disse que não era para eu nunca mais falar o nome de Jesus para ela. Ela não era minha amiga, tia. Realmente era o inimigo me enganando. As crianças estão, queridos, perturbados, estão oprimidos. Às vezes os pais acham que a criança está conversando o que é a imaginação da sua mente, mas não é. Pergunte com quem está falando. Veja um comportamento diferenciado. Você
Comece a conversar e prestar mais atenção nesses problemas que as crianças estão enfrentando. E como exército de Deus corajoso que nós somos, em nome de Jesus, usamos essa arma de ataque e dizemos: sai da minha casa em nome de Jesus. Fechem as brechas. Fechem as brechas. Alguma brecha está aberta. A arma de apoio que o Senhor nos diz lá em Hebreus 1:13 e Salmos 91:11, e diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor para nos proteger e guardar. Creia, queridos, que o Senhor nos protege. E por último, as armaduras de Deus. Eu não vou ter tempo de discorrer sobre cada uma delas, mas tenho certeza que você pode pesquisar sobre isso e preparar as suas crianças a revestir do cinto da verdade, da couraça da justiça, do evangelho da paz. Que as suas crianças usem o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, orando e vigiando em todo o tempo. Ensine essas armaduras. E você terá um lar protegido, você terá um ministério comprometido com o Senhor, cheio de unção, de ousadia, porque não é da vontade do nosso Pai Celestial que nenhum desses pequeninos se percam. As nossas crianças são do Senhor. Temos a oportunidade, o privilégio de cuidar desse jardim. Levantemos como exército de Deus com grande coragem, ousadia, sabendo que esta guerra já está vencida, porque temos Jesus ao nosso lado. Não desistam, prossiguem, lutem. E eu encerro essa palestra com um versículo que diz: os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus: levantará os fundamentos de muita geração, será chamado reparador de brechas, restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Isaías 58:12. Encerro dizendo para vocês que o tempo de inércia acabou. O tempo de casulo acabou. É tempo de despertar espiritual. É tempo de agirmos com proteção para as nossas crianças, com o ministério ungido. É tempo de transformação. Deus abençoe a vida de vocês e até uma próxima oportunidade. Na palavra estou de pé, e na palavra